Bom dia, professores, boa tarde. Estaremos aqui novamente, eu e a Natália, para fazermos mais um ATPC dos anos iniciais com vocês. A Natália virá nesse ATPC após a minha fala, então eu hoje que estarei dando o início do ATPC com vocês, tá bom? O nosso objetivo do ATPC dessa semana é o quê? Apresentar os benefícios da educação física na perspectiva inclusiva e relacionar as competências socioemocionais com as habilidades a serem desenvolvidas nos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a educação física adaptada e inclusiva, que é de extrema importância que ela seja trabalhada agora com as nossas aulas não presenciais, que nós tenhamos essa preocupação de estar também elaborando as aulas para as crianças que têm qualquer tipo de dificuldade, que apresente qualquer tipo de dificuldade para estar fazendo as nossas aulas. Então nós vamos ter que pensar nesses alunos também, para estar fazendo as nossas aulas adaptadas para atingir todos os alunos possíveis, inclusive os que necessitam de aulas diferenciadas. Antes de nós entrarmos na fala sobre a educação física adaptada e inclusiva, vou passar para vocês a lei e os parâmetros curriculares nacionais que nos dão suporte em relação à educação física adaptada. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em seu capítulo 4 do Direito à Educação, diz que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e às atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Artigo 28, parágrafo 15. Já os parâmetros curriculares nacionais, voltados para a nossa disciplina da educação física, diz que o princípio da inclusão do aluno é o eixo fundamental que norteia a concepção e a ação pedagógica da educação física escolar. Considerando todos os aspectos ou elementos, seja na sistematização de conteúdos objetivos, seja no processo de ensino e aprendizagem, para evitar a exclusão ou alienação na relação com a cultura corporal de movimento. Isso de 1998, os parâmetros curriculares. Objetivo geral, que se pretende com a educação física adaptada e inclusiva. Desenvolver as habilidades e competências de todos os discentes e oportunizar aos mesmos as condições para que tenham acesso aos conteúdos que essa disciplina propõe, com participação plena, adotando para tanto estratégias adequadas, evitando a exclusão ou alienação. A concepção de cultura corporal do movimento amplia a contribuição da educação física escolar para o pleno exercício da cidadania, apontando para um processo de ensino e aprendizagem centrado no desenvolvimento de capacidades e habilidades motoras, cognitivas, socioculturais e afetivas. Correto? Então, turminha, os nossos alunos, com alguma dificuldade que ele encontra, ele tem os mesmos direitos que os demais alunos. Então, temos que pensar em desenvolver habilidade e competência para que todos eles possam ter as mesmas condições de acesso a essas aulas, agora não presenciais. Agora vamos falar sobre um pouquinho de cada um, sobre a educação física adaptada e depois o objetivo da educação inclusiva. O objetivo da educação física adaptada é alcançar pessoas portadoras de transtornos, sejam eles físicos ou psicológicos, que impedem que elas participem ativamente de uma aula comum da disciplina. A exemplo dos portadores de deficiências mentais, visuais, auditivas, físicas e múltiplas deficiências que nós temos
nas nossas escolas, né, os nossos alunos possuem. O objetivo da educação inclusiva é garantir o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor, não só dos estudantes com deficiência, mas de todos os estudantes, pressupondo que a escola é aberta para todos, e que seja um ambiente em que todos aprendam juntos, quaisquer que sejam suas dificuldades. Então, temos que pensar o tempo todo nas nossas aulas não presenciais, que a gente consiga atingir todos os alunos, fazer adaptações das aulas para que a gente possa atingir todos os alunos. A educação física, logicamente, é para todos. No contexto educacional brasileiro, a educação física era vista como disciplina voltada apenas para a prática da ginástica, com a finalidade de deixar o corpo saudável, o corpo bonito, né? Que a maioria das pessoas ainda hoje pensam assim. Contudo, após as reformas na concepção da própria disciplina, percebeu-se que ela pode contribuir na educação moral e intelectual dos estudantes. Então, ela não tem só o objetivo de fazer um corpo bonito, né? Um corpo saudável, sim, mas não somente isso. Nós temos mais influências, né, dentro de uma formalização de uma criança. Então, precisamos pensar muito nisso em nossas aulas e trabalhar bastante a educação física nesse sentido, não somente no corpo saudável, em deixar o corpo bonito, em deixar o corpo saudável, mas em outros aspectos também, em outras temáticas também, em outras habilidades também. O desenvolvimento de criança com necessidades especiais. O conceito de pessoas com necessidades especiais não se limita a um grupo de crianças, jovens ou adultos que têm algum tipo de deficiência mental, limitações sensoriais ou neurológicas. É um conceito que abrange qualquer diferenciação ou necessidade de recursos pedagógicos diferenciados no processo da aprendizagem escolar, certo? Então, pode-se incluir nesse grupo de crianças, ou de jovens, ou de adultos, né, ou nesses conceitos, as crianças, por exemplo, com atraso na escolarização, com dificuldades escolares não permanentes, com um simples atraso ou difusão na fala, com menor possibilidade de atenção concentrada, que ele tem aquele poder de se concentrar nas atividades escolares, não somente na aula de educação física, mas como nas outras disciplinas também, com dificuldades de relacionamento com os colegas, bem como aqueles que não participam das atividades por qualquer desculpa qualquer que eles nos deem, né? Que sempre tem aquele aluno que ele não quer fazer a aula de educação física. Então, até esses alunos que se recusam a fazer as nossas aulas têm uma dificuldade de relacionamento, ou com os colegas, ou propriamente com a gente, com nós, professores. Então, precisamos ter um olhar diferenciado para essas crianças, perceber, né, o porquê que essas crianças estão encontrando dificuldades de participar nas nossas aulas, e não somente nas nossas aulas, nas aulas de todas as demais disciplinas que envolvem, né, no contexto escolar. Como nós temos também alguns alunos com condutas agressivas e também precisamos ter um olhar diferenciado para esses alunos também. Rosseto 2005. Entre os benefícios da educação física inclusiva, podemos citar alguns. Tem muitos, mas eu escolhi alguns que eu acho que são importantes e que nós temos que ter um olhar diferenciado para eles. Que é o quê? O desenvolvimento motor, né? A contribuição para a integração social, que isso é fundamental, que essa criança se sinta integrada na sociedade, né? Colaboração no desenvolvimento da autoconfiança, que essa criança precisa ter a autoestima, né, elevada, melhorada. Então, precisamos trabalhar demais isso, que ela possa confiar em si próprio, né, ou em si própria, porque não é somente nas pessoas que estão ali rodeando a criança, transmitir essa confiança. Ela precisa aprender a
ter essa confiança em si própria. Né? Então, melhorar a autoestima, como eu já disse, redução do estresse, né? Que realmente também ajuda, e prevenção de doenças do coração, respiratórias e tantas outras que possam ocorrer. O nosso papel como professor de educação física é produzir conhecimentos que sejam capazes de trazer contribuições e modificar o contexto social dessas crianças, no qual vivem as pessoas com deficiência. Não somente as crianças, né? Os jovens, os adultos, que nós temos interação com todas essas pessoas. Sendo assim, a prática das duas modalidades requer um ambiente acessível, que ofereça oportunidades iguais, com inclusão social e valorização das diferenças, né? Que estimule o desenvolvimento de habilidades e valorize as competências socioemocionais. Para isso, cabe a nós, professores, planejar as aulas de acordo com as especialidades dos alunos de cada turma. Então, nós temos que ter sempre esse olhar diferenciado para esses alunos e ter essa preocupação de como trabalhar com esses alunos. Por isso, temos que pensar em uma aula bem estruturada. É o primeiro passo durante o processo da inclusão das pessoas com deficiência na educação física adaptada. Nós, professores, não apenas permitimos que os alunos experimentem. Você lembra que eu falo o tempo todo sobre experimentação, o tempo todo sobre vivenciar? Então, a gente não pode apenas só se preocupar com isso. É fundamental nas nossas aulas o experimentar, o vivenciar, o ter o prazer na aula prática, sim. Mas também nós temos que se preocupar que eles possam perceber que essas atividades estão sendo positivo para o seu desenvolvimento, que foi o que eu disse anteriormente, que vai melhorar a sua autoestima, né, que é fundamental, né? Vamos voltar daqui, que vai contribuir para a integração social, que vai melhorar a sua autoconfiança, que vai prevenir doenças, né, de coração, respiratórias, entre tantas outras, que vai continuar desenvolvendo as suas habilidades de coordenação motora. Então, o tempo todo a gente precisa estar conversando com os nossos alunos sobre isso. O tão importante que eles vivenciem, que eles experimentem, que eles percebam que todas as atividades que são por nós elaboradas será algo positivo para o seu desenvolvimento. Segundo Soller, né, em 2005, ele lista alguns pontos importantes para lidar com as pessoas, né, com deficiência, que são, entre eles, né, destaquei alguns, né, e vou estar aqui passando para vocês. Respeitar o ritmo de cada criança é fundamental, né, pois geralmente os PCDs são mais lentos naquilo que fazem, como às vezes falar, no andar, no pegar as coisas, no entender uma ordem. Então, muitas vezes a gente precisa repetir essa ordem. E com essas aulas não presenciais, a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente possa transmitir para essas crianças um entendimento que se torne um pouco mais fácil, né, para que eles possam estar também participando das aulas não presenciais e possam também estar experimentando e vivenciando essas aulas. Então, precisa ficar sempre atento, né, com essas crianças quando nós formos elaborar as nossas aulas. Prestarmos um pouquinho mais de atenção na elaboração das aulas não presenciais para que ela seja adaptada para esses alunos, né, que nós temos nas nossas escolas e que nós conhecemos muitíssimo bem. Nós não podemos estar esperando que chegue alguma coisa pronta, porque um documento que venha pronto para nós talvez não vá nos ajudar, porque eles não conhecem as nossas crianças. Nós, professores, que os conhecemos, que sabemos quais são as suas limitações, quais são os seus problemas, quais são as suas deficiências, né, quais são as suas dificuldades. Então, a gente tem que pensar na elaboração dessas aulas de uma forma que a gente possa atendê-los, porque nós os conhecemos. Então, nós teremos muito mais facilidade de estar elaborando essas aulas do que se vier um instrumento pronto para que a gente possa aplicar para eles, tá bom? Ter paciência ao ouvi-los, pois alguns apresentam dificuldades na fala, né? Então, eles às vezes não conseguem, num primeiro momento,
passar para nós o que eles estão sentindo, o que eles querem experimentar, o que eles querem vivenciar. Então a gente precisa ter essa paciência de aprender, além de ouvi-los, a interpretar e entender o que eles realmente querem. Lembrar que as pessoas com deficiência não possuem nenhum tipo de doença grave e contagiosa e que às vezes eles só precisam do quê? De um abraço, de um carinho, de uma atenção diferenciada. Então, preste atenção, tenha um olhar diferenciado para esse aluno, porque às vezes ali naquele momento ele estaria precisando disso. Infelizmente, nós estamos passando uma situação que não podemos transmitir esse carinho por contágio, mas nós podemos transmitir esse carinho de afeto através de palavras, né, de elogios, de estímulos, né, o tempo todo está transmitindo para eles a autoconfiança, para que eles possam se sentir seguros em realizar as atividades que forem propostas para eles. Só tomar a atitude de ajudá-los em determinada atividade quando for solicitado, pois muitas vezes a ajuda mais atrapalha do que contribui de fato. Então, também um olhar diferenciado para isso. Deixar que ele seja independente, que ele realmente consiga fazer atividade. Só interferir, né, na execução da atividade, quando essa criança estiver executando essa atividade, quando realmente a gente vê que é necessário, porque senão a gente acaba atrapalhando a criança, em vez de ajudar a gente acaba atrapalhando. E deixar que ele seja independente, que ele consiga, que ele pelo menos tente fazer. Ok, turminha? O esporte para todos, um novo olhar sobre a deficiência. Qualquer pessoa pode e deve praticar esportes. Basta encontrar as modalidades que mais combinam com as suas vontades e características. O que para alguns é uma tarefa simples, como calçar as chuteiras e bater uma bola, pode ser um grande desafio para as pessoas com deficiência. Então, isso também a gente tem que estar o tempo todo atento, né? Porque às vezes coisinhas que nós achamos que seja tão simples, que nem eu especifiquei aqui de amarrar, né, fazer o lacinho da chuteira, os nossos alunos com deficiência, às vezes não conseguem. Então, nós temos que fazer isso, né? Temos que tentar ensiná-lo a fazer o lacinho, né? E tentar fazer com que ele seja independente nesse sentido. Então, precisa estar sempre atento com essas diferenciações e respeitar esses limites em relação às crianças, né? Ver o quanto é importante para eles esses desafios que eles encontram e que eles tentam resolver e às vezes não conseguem. Então, o estar de lado dele já pode transmitir uma confiança mais que suficiente para que ele possa tentar fazer a atividade. Nesse momento, nós não estaremos, né? A professora Natália, que logo vai estar assumindo aqui com vocês, vai falar um pouquinho sobre isso. Como nós falamos com vocês na semana passada, né? No ATPC da semana passada, aliás, sobre a importância da família, né, com essas crianças. Então, hoje, no seu lugar, vai estar a família, que vai ter que ter um olhar diferenciado para esses alunos, para que eles possam realmente realizar qualquer tipo de atividade que seja proposta dentro das suas limitações. Esportes adaptados, né? Nós temos vários esportes que são adaptados. A educação física adaptada baseia-se na prática de esportes convencionais. Entretanto, as modalidades sofrem algum tipo de alteração, permitindo que as pessoas com deficiência participem das atividades esportivas. Por isso, tanto é que nós temos hoje as nossas Paralimpíadas, né, que nós temos que tem um sucesso fora de série, e vários esportes participam, né, foram mudados, foram adaptados e fazem parte dessas Paralimpíadas. Para se encaixar no contexto, algumas modalidades esportivas desenvolveram adaptações pensadas a partir de cada deficiência,
Então, ela foi totalmente analisada, avaliada, né? E feitas as adaptações necessárias e cabíveis para cada tipo de deficiência. Vou passar aqui para vocês algumas modalidades que foram adaptadas e que hoje fazem parte, né, do nosso dia a dia na sala de aula, como fazem parte também das Paralimpíadas. Peguei alguns exemplos, peguei algumas brincadeiras para vocês fazerem, né, montarem as aulas não presenciais com essas crianças para que elas possam se envolver diretamente em todas as atividades propostas. Então, nós vamos ter o basquete em cadeira de rodas, né? Que o basquete foi totalmente adaptado, né? Para se estar executando, né, o esporte com pessoas com deficiência físico-motora. Então, hoje nós temos jogos de basquete com cadeiras de rodas, né, e fazem parte, inclusive, das Paralimpíadas, que são realizados com cadeira de roda. E nós temos condições também, né, quando toda a situação voltar ao normal, que essas práticas também sejam feitas com os nossos alunos nas nossas escolas, certo? Nós temos o futebol para cegos, também, que é uma modalidade que é praticada por alunos com deficiência visual. Assim como o esporte tradicional, o objetivo do futebol para cegos é marcar o gol. Não tem diferença nenhuma. Para isso é necessário tocar a bola entre os companheiros de equipe e chutá-la na baliza adversária. O time que conseguir mais gols na partida vence. Só que a única diferença do futebol para cegos é que a bola tem que ter o guiço, né? Para ele poder ouvir o barulhinho e ter noção de onde que essa bola esteja. Que também dá para que a gente possa estar fazendo com os nossos alunos, né? Quando voltarem para as escolas e adaptarem o futebol, que eles possam também estarem participando. Como em casa também, ver-se o modo de uma brincadeira, de uma forma, se montar uma bola, comprar um guizinho, se montar, nem que seja uma bolinha de papel, né? Para que esse guizo esteja lá dentro e ele possa participar e se envolver das atividades que forem propostas, que não precisa ser exatamente o futebol, vocês podem pensar em uma outra brincadeira, numa outra atividade, né? Que essa criança possa estar sendo envolvida e possa estar participando também. Voleibol sentado, que também é um esporte que faz parte já das Paralimpíadas, né? Que é super divertido, empolgante, emocionante para quem assiste e também para quem está dentro da quadra jogando. Uma alta dose de espírito de equipe, habilidade, estratégia e garra são características necessárias para a sua prática. O vôlei sentado pode ser jogado por atletas de ambos os sexos, então com as meninas e com os meninos juntos, né? Que eu acho isso super legal, né? É uma prática que não está se habituada a fazer, trabalhar junto com as meninas e com os meninos. Então, no voleibol dá para se fazer, qualquer esporte, aliás, né? Dá para se participar tanto com as meninas como com os meninos. Sempre fui a favor disso. Mas também pode ser praticado por pessoas que não possuem deficiência. O mais legal de tudo isso é que ele pode ser praticado, que não disse já, por meninos e meninas, com cadeirantes, com pessoa que tenha outro tipo de deficiência, porque eles ficam sentados, passando a bola de um para o outro, para passar pela rede. Então, é um esporte fácil, gostoso, divertido, que dá para você também adaptar alguma atividade para essas crianças, para elas poderem fazer em casa também. Aí nós vamos ter outras brincadeiras que eu passo aqui para vocês, que também são simples, né? Que vocês também podem fazer as adaptações e que elas possam ser executadas também em casa, inclusive com a família, né? A família pode brincar, a família pode se envolver nessas brincadeiras. O papai, a mamãe, a vovó que está lá, a titia, o irmão mais velho, o irmãozinho menor, todos eles podem participar da brincadeira. São brincadeiras simples, né? Que podem ser envolvida toda a família nesse processo que nós estamos passando agora.
Então, estou dando exemplo do Pegue o Balão, que nesse jogo os alunos estarão livres pelo espaço que eles tiverem adequados em casa, né? Sentados no chão ou na cadeira de rodas, no caso, se tiver o cadeirante também dentro da família. Os alunos sentados amarrarão os balões na cintura. Os cadeirantes estarão amarrando os balõezinhos atrás da cadeira. Cada participante deverá tentar estourar o balão do colega e proteger o seu, logicamente. Vence aquele que ficar com o balão intacto enquanto os outros estiverem com os seus estourados. Para dificultar um pouquinho mais e facilitar um pouquinho mais para o cadeirante, para essas crianças que não encontram-se com problema, com deficiência, pode-se pôr 2 balões a serem estourados. E no cadeirante, né? Ao contrário. No cadeirante, se colocar 2 balões para serem estourados e na criança apenas 1. Para que tenha até mais estímulo, que leve mais tempo a brincadeira, né? Ou o papai ou a mamãe que esteja participando junto, também se envolva na brincadeira, que também é uma brincadeira muito gostosa de se fazer. Então, vai da criatividade sua, professor, de fazer as adaptações que você achar que são necessárias e cabíveis para todas as brincadeiras que eu estou dando aqui de exemplo para vocês. Passa, repassa, deficientes físicos. Como um princípio da educação física inclusiva, pode participar dessa atividade estudantes com deficiência física ou não. Todos devem sentar espalhados em uma quadra ou num espaço que eles tenham em casa, né? Que seja adaptado para que possa se fazer a brincadeira. 2 estudantes ficam sentados nas pontas, os demais participantes das pontas, né? Esses participantes das pontas iniciam a partida, através da troca de passes de bola. Enquanto os demais que estão no centro da quadra ou do espaço adaptado em casa, tentam pegá-la sem tirar o quadril do chão. O estudante que conseguir pegar, ou a criança, no caso, que conseguir pegar, né, o adulto, ou a mamãe, o papai, a vovó, a titia, quem estiver lá participando da brincadeira, troca de lugar com quem a jogou, certo? Adivinhem pelo tato, aí no caso para deficientes visuais, mas que todos podem participar também, certo? Os que não são, se amarram uma venda nos olhos, né? E eles vão ter que tentar descobrir, através do tato, quais são os objetos que estão sendo oferecidos para eles. Aí tem uns exemplos aqui, lápis, pode ser frutas, livros, brinquedos, né? O que eles tiverem ali em casa no momento que possa estar envolvendo na brincadeira. Vence o grupo, logicamente, que acertar o maior número de objetos. Aí nós temos o mini tênis, que também envolve deficientes físicos. Essa é mais uma atividade de educação física inclusiva que tem como objetivo fazer a bola cruzar a rede, assim como no vôlei tradicional, mas com regras flexíveis e adaptadas por vocês. O tamanho da quadra ou espaço que eles estejam em casa tem que ser adaptado aos estudantes, para tal que sejam realizadas demarcações no chão com giz. Para a concepção dos equipamentos, vocês podem pensar em abusar da criatividade. Por exemplo, um papelão grosso pode ser dado origem como uma raquete. Folhas de jornal amassadas pode se transformar em bola, como eu disse anteriormente lá para o futebol de cegos, que vocês podem pedir, solicitar que seja colocado um guiso para que eles possam ouvir o barulhinho de onde a bola está se dirigindo, está sendo direcionada, tá? Então, a mesma coisa aqui, vocês amassam o papelzinho que ele, né, as folhas de papel que ele vai se virar vai virar a bolinha para estar se brincando do mini tênis. Ou aquelas raquetes que é para matar inseto, né, que pode ser também utilizada como raquete. E para dividir lá o espaço do mini tênis, pode-se pensar nas telas que são usadas contra insetos, que pode ser a rede sustentada por tubos PVC, presos em pneus. Aqui são ideias que estão sendo dadas, logicamente, que vocês vão fazer a aulinha de vocês com as adaptações que vocês acharem que são necessárias, que se tornem mais fáceis, né, e mais acessíveis à família para poder estar brincando com essas crianças. Caranguejo bom, que são para os deficientes auditivos.
2 equipes devem ser formadas com o mesmo número de participantes, cada equipe ocupará metade da quadra ou do espaço que eles tenham adaptado, com o objetivo de defender o seu gol e tentar fazer o gol na equipe adversária. Os participantes só podem se movimentar pelo espaço sentados ou suspendendo apenas o quadril, tá? Com o apoio das mãos e dos pés, usando-os para o chute. Após um gol, o jogo é reiniciado pela equipe que levou o gol. Vence a equipe que fizer o maior número de pontuação. Pegue o rabo. Pegue o rabo também pode todos participarem, como que é mais ou menos parecido com a do balãozinho que nós já citamos anteriormente. O pegue o rabo, a diferença que tem, que você vai montar a mesma coisa, 2 equipes, num espaço adaptado, que todos podem participar, a família toda, que cada participante vai ganhar um jornal e esse será preso próximo da cintura, ou na cintura, representando o rabinho. O objetivo, logicamente, é cada um roubar o rabinho do outro, né? Então, a mesma ideia, né? A mesma sugestão, aliás, que eu passei em relação aos balões, que para os cadeirantes ou para os deficientes auditivos, né? Vocês facilitem um pouquinho mais para se tornar a brincadeira mais interessante e que todos possam estar se envolvendo também. Bom, todas as atividades citadas podem ser entendidas os estudantes que possuem qualquer tipo de deficiência. Afinal, esses são os efeitos esperados com a educação física inclusiva. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês, que todas as atividades podem ser trabalhadas com todos os alunos, porque nós que conhecemos os nossos alunos e nós que sabemos quais são as suas limitações. Então, esse ATPC de hoje é para realmente alertá-los que vocês possam estar elaborando as aulas, né, de uma forma adaptada para que todos os alunos se envolvam nessas aulas, como a família também, né? É importante hoje que a família esteja bem próxima dessas crianças e bem envolvida com essas crianças nessa participação dessas atividades, né? Porque nós estamos dentro de casa, nós que estamos acompanhando essas crianças, nós, como eu digo, os pais, né, a vovó, que talvez que fique, a tia, a madrinha. Então, que essa família que está com essa criança possa participar, possa se envolver de todas as brincadeiras. É essencial que isso aconteça, que eles vejam a importância que é participar das atividades, o quão importantes as atividades para o seu desenvolvimento motor, né, para a sua interação com a própria família, com os demais colegas, né, com todos que estejam ali. Então, se preocupem em estar elaborando essas aulas, né, pensando em cada criança que você tem em sua turma, que todas elas têm um aspecto diferente, né, mesmo que ela não seja não tenha deficiência, mas todas elas têm características diferentes. E isso que é importante, que vocês consigam perceber isso. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Natália, que dará continuidade ao nosso ATPC de hoje. Um beijo para todos vocês, morrendo de saudades, e que o final de semana de vocês sejam cheio de paz e de luz. Beijos. Bom dia, boa tarde. Bom, nosso desejo é que todos estejam bem na medida do possível, né? Nós precisamos nos esforçar para estar cada vez melhor, para que as angústias dessa pandemia toda não nos abatam, não é? Então eu quero iniciar dando um feedback breve a respeito da última avaliação que foi feita, tá? Então, tivemos um total de 231 respondentes, sendo eles 6,1% PC e 93,9% professor. Como foi avaliado, então, o ATPC da semana passada? Então, 53% avaliou bom, 43% ótimo e 3,5% precisa melhorar. Ah, Natália, mas aí vai dar 99,5%. Sim, porque se vocês verem aqui,
esse verdinho significa a avaliação de uma professora que colocou ruim. Porém, quando eu fui olhar no comentário, eu penso que a professora deva ter se enganado, pois nos comentários ela expôs que foi excelente. Então, eu acredito que tenha sido mesmo um clique indevido que a professora deu. Mas, sem problemas, nós entendemos, tá bom? Alguns esclarecimentos a respeito do que surgiu durante as avaliações. Então, uma delas é o tempo de ATPC. Ah, mas, poxa, esse ATPC está ficando muito longo. Então, gente, o tempo de ATPC foi determinado pela Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação determinou que os anos iniciais teria 1 hora de ATPC realizado pela DE, pelo Núcleo Pedagógico. Nós estamos cumprindo essa parte que nos cabe, tá bom? Dia da semana. No dia da semana, reservado para os anos iniciais, foi a sexta-feira, tá? Então, terça-feira nós temos ciências humanas, quarta-feira linguagens, quinta-feira ciências da natureza e o dia reservado para o ATPC de anos iniciais foi a sexta-feira, tudo bem? O tempo de ATPC também está relacionado às outras áreas. Para as outras áreas, é 1h30, apenas para os anos iniciais aqui é 1 hora, tá? Quantos ATPCs o professor deve fazer? Depende da jornada do professor. Então, o professor pode ter jornada reduzida, pode ter jornada básica, pode ter jornada integral. E aí vai depender dessa jornada, a carga horária de ATPC que o professor deverá fazer. Essas dúvidas devem ser tiradas com os gestores, deve ser tirada com o próprio supervisor de ensino. Não fiquem com dúvidas, tirem as dúvidas com os seus gestores, tá? Temas relacionados à arte e especificidades dos anos iniciais. Estamos aguardando a professora Sônia, que é PCNP dos anos iniciais, para passar essa demanda para ela e ela, a partir daí, tomar conta dessas questões, tudo bem? Educação especial. Estamos preparando um material e possivelmente um vídeo a respeito da legislação da educação especial, bem como de adaptação curricular, tá? E o ATPC interativo, ou seja, o ATPC ao vivo, ele depende de algumas ferramentas, porque veja, são muitas pessoas conectadas ao mesmo tempo e nós não queremos que haja falhas, então estamos estudando ainda essa possibilidade. Outra coisa importante é os professores, os gestores, os professores coordenadores e todos aí da equipe escolar estarem atentos às circulares que são disponibilizadas uma vez por semana, sempre na segunda-feira, no site da Diretoria de Ensino. Então, veja aqui, eu coloquei aqui para vocês o link do site da Diretoria de Ensino, para que toda segunda-feira vocês abram e tenham aí ciência dos assuntos que interessa a cada um, tá? Isso já estamos na quinta circular, então já temos 5 circulares rodando com vários assuntos. Então tem um campo específico do núcleo pedagógico, onde a gente coloca todos os assuntos que a gente sabe e entende que são interessantes e que seja importante o professor e os gestores saberem naquela semana, tá bom? E agora eu gostaria de comentar com vocês uma questão relacionada às competências socioemocionais e as habilidades a serem desenvolvidas nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vamos dar um passeio pela história? Se a gente for passar pela história, a gente percebe que a Base Nacional Curricular, ela já estava dentro da Constituição Federal, no artigo 210, onde diz o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, lá na Constituição Federal, ela já sinaliza a formação básica comum, então, para todo o país, tá? Depois disso, nós temos a LDB. Com a LDB, já norteia um pouco mais o que deve ser essa Base Nacional Comum Curricular. Então, ela diz o seguinte: a base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino
E depois ela diz também, a base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. E aí diz mais o quê? Que soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, tá? Então, após isso, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que foram as diretrizes elaboradas para orientar os educadores, né? Foi a normatização de alguns aspectos fundamentais concernentes a cada disciplina. Então, os PCNs eles serviram como norteadores para professores, coordenadores e diretores e que puderam adaptá-los às peculiaridades locais, que foi o que nós vimos ao longo do tempo. Após, nasceu então a Base Nacional Comum Curricular, não é? E ela vem dar um caráter normativo e define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, qual que é a diferença entre os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular foi elaborada à luz do que dizia os PCNs e as DCNs, que eram as diretrizes curriculares nacionais. No entanto, a base é mais específica, determinando com mais clareza os objetivos de aprendizagem de cada ano escolar. Então, a base veio, de fato, para determinar quais são os objetivos de aprendizagem para cada ano, do ano que o nosso aluno passa na escola, tá? E aí nós temos o currículo paulista, que define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes e considera sempre a sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Então, por que a gente dá esse passeio pela história? Porque é necessário que o nosso ensino ele seja cheio e repleto de intencionalidade. E quando o professor conhece não só o assunto específico que ele está ministrando, mas também a história que tem por trás desse assunto específico, ele se apropria melhor desse conhecimento e com certeza esse conhecimento vem significativo e essa significação ela auxilia na compreensão do nosso aluno. Então, se a gente fala, por exemplo, que o nosso aluno aprende e apreende melhor os conhecimentos, se ele tem conhecimentos prévios, a gente deduz que nós também temos esse conhecimento prévio, mas a gente não pode esquecer deles, não é mesmo? E agora eu queria destacar apenas uma das competências gerais da BNCC e as crianças, relacionar com as crianças dos anos iniciais. Tá? Então eu vou destacar aqui, dentre as 10 competências gerais, vou destacar empatia e cooperação. E vou relacionar com uma das habilidades que devem ser desenvolvidas agora ainda no primeiro bimestre, que essa habilidade ela consta para o terceiro ano do ensino fundamental e inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros, tá? Então, inferir informações implícitas pressupõe que o nosso aluno tenha conhecimento prévio para poder fazer essas inferências. Então, eu destaquei aqui vou apresentar para vocês 3 gêneros. O primeiro deles é a tirinha, essa tirinha aqui é do Armandinho, tá? Então, vamos lá. A gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias? Então, a respeito dessa tirinha, o que a gente pode perguntar, questionar para o nosso aluno para que ele vá buscar os seus conhecimentos prévios?
O que o personagem quis dizer com boas notícias? O que são boas notícias? Por que são difíceis de encontrar? E como se faz boas notícias? O que a gente pretende? Que o nosso aluno pense nas possibilidades de serem as boas notícias e pense no que são essas boas notícias, que nada mais serão do que as boas ações, as coisas boas que nós podemos fazer, as atitudes importantes e que nos levem a um caminho de fraternidade. Então, essas são as boas notícias, mas nós precisamos instigar o nosso aluno para ele fazer as inferências. Nós não vamos dar essa resposta pronta. Então, a tirinha, ela vai servir apenas de mola propulsora para que as nossas crianças possam pensar a respeito dessas boas notícias, não é? A seguir, eu vou apresentar para vocês a história, a contação de uma história, e a história de Maria Heloísa Penteado, né? E ela conta a história de Lúcia Já Vou Indo, mas eu vou deixar vocês aqui com o contador de histórias, tá bom? Olá pessoal, hoje eu trouxe uma história da Maria Heloísa Penteado chamada Lúcia Já Vou Indo. Eu espero que vocês gostem muito dessa história. Lúcia Já Vou Indo não sabia andar depressa de maneira nenhuma. Andava devagar, falava devagar, chorava e ria bem devagarinho. E pensava mais devagar ainda. Muito natural, porque Lúcia Já Vou Indo era uma lesma. Um belo dia, Lúcia recebeu um convite para ir numa festa e levou o dia inteirinho para ler o convite, que dizia o seguinte: Chispa Foguinho a Libélula convida você para uma festa dançante embaixo do pé de maracujá, às 8 horas do dia 30 de janeiro. Comes e bebes, muita música, alegria, tudo do bom e do melhor. E de graça. Nossa! Mal acabou de ler e Lúcia já foi se preparando para ir à festa, porque Lúcia adorava uma festa. Ela queria se pôr a caminho imediatamente, embora ainda faltasse uma semana para a tão famosa festa. Juro que vou chegar na hora. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma. E coitada, começou a lembrar das muitas festas que ela havia perdido por sempre chegar atrasada. Ao aniversário de Maroquinha, por exemplo, que era sua vizinha, chegou um dia depois da festa. Ao casamento de João das Pintas com a Dona Sara Pintada, chegou tão tarde que já encontrou o casal com o filho nos braços. Pois não é que ela perdera um tempão pensando naquelas coisas e começou a se arrumar afobadamente. Lúcia colocou na cabeça uma peruca com uns cachinhos cor de laranja e com isso ela perdeu um dia inteirinho. Encheu um cestinho com os brotinhos de alface para ela ir comendo pelo caminho enquanto chegasse à festa. E com isso, gente, ela perdeu mais um dia. Deu corda no relógio para que ele não parasse na sua ausência e com isso ela perdeu mais um dia. Só faltava fechar a casa e com esse serviço perdeu mais um dia. Enfim, a molenga toda arrumada se pôs a caminho, tendo exatamente 3 dias para chegar ao pé de maracujá, que não era longe, era ali bem pertinho da sua casa. E, gente, chegou o dia da festa e ela ainda estava andando. E pelo caminho ela encontrou muita gente que também estava indo para a festa. Viu Dona Issá, viu tantos outros animais e todos gritavam: "Vamos, Lúcia, se você não chega! Depressa, Lúcia, a festa já vai começar! Vambora, Lúcia, acelera!" "Já tô indo, já tô indo, já tô indo." Mas, coitada, mal saía do lugar. Enfim, ela começou a ouvir a orquestra das cigarras e pensou: estou pertinho, estou pertinho.
Foi quando alguém gritou: "Olha a pedra, Lúcia!" Aviso inútil, gente. A Lúcia levou um tombo daqueles. Era uma pedra chamada Maria Redonda que ficava ali pelo caminho e derrubava todo mundo que passava. Então, ela ria toda e se sacudia toda. Lúcia pensou em se desviar, mas não deu tempo. Nesse tombo, coitado, coitada de Lúcia, olha, a peruca ficou toda torta na cabeça, o cestinho que ela estava levando os brotinhos de alface rolou que foi parar lá longe e ela levantou, arrumou a peruca na cabeça, desceu para buscar o cestinho com os brotinhos de alface e com isso ela perdeu um dia, outro dia e mais outro dia. Gente, quando a Lúcia chegou ao pé de maracujá, coitada, não havia mais nem sinal da tão famosa, falada e comentada festa. Puxa, quem achou graça mesmo foi o pé de maracujá, que começou a bater uma folha na outra e cantar assim: "A Lúcia já vou indo, vinha vindo, tropeçou numa pedrinha e foi caindo e foi caindo." Mas Lúcia não achou graça nenhuma, chorou muito, aquele seu chorinho devagar de lesma, uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, mas chorou tanto que conseguiu acordar a Libélula Chispa Foguinho, a dona da festa, que dormia cansada. Escutou o chorinho da lesma e entendeu o que estava acontecendo. Foi lá, gente, na cozinha, buscou alguns doces que havia sobrado e deu para Lúcia já voando para ver se ela se acalmava. De jeito nenhum. Conversou bastante com ela para consolá-la e nada. Lúcia Javoindo continuava com seu choro vagaroso em câmera lenta. Depressa, a Libélula teve uma ideia. "Sabe, Lúcia, quem vai dar uma festa agora é você. Sendo a festa na sua casa, Lúcia, é impossível você chegar atrasada." A lesminha ficou pensando naquilo e como ela pensava muito devagar, a Libélula, que era muito esperta, chamou suas irmãs e foram preparando a festa na casa de Lúcia. Prepararam os convites e rapidinho, zastras, tudo ficou pronto. Bolo, bola colorida, muito refrigerante. Só faltava a Lúcia dentro de casa para poder receber os convidados. Enquanto isso, a Lúcia ainda estava pensando na ideia de dar uma festa em sua casa. Talvez dentro de alguns dias, se ela não tropeçasse na pedra Maria Redonda, ela chegaria em casa para receber os convidados. Mas agora tinha um problema. Os convidados já estavam chegando e nada de Lúcia chegar para receber os convidados. A Libélula teve uma ideia e rapidinho achou uma solução. Foram buscar a Lúcia correndo, puseram a molenga em cima de uma folha de capim e vieram voando, trazendo a lesma para casa. Nossa! E foi assim que pela primeira vez a Lúcia Javoindo curtiu uma festa inteirinha, do princípio até o fim. Então, aí nós podemos, a partir da história, a história ela é riquíssima, a gente pode explorar várias coisas, né, vários aspectos dentro da história, mas a gente pode começar perguntando quem é Lúcia, porque nós não sabemos até que ponto um aluno consiga saber o que é uma lesma, né? Quem é a lesma. Então, é um momento também de pesquisa, caso o aluno não saiba o que é uma lesma. E daí, a partir dos conhecimentos prévios ou da pesquisa, a gente pergunta qual a característica principal de uma lesma, aproveita para perguntar se os animais são todos iguais, né? E as pessoas são todas iguais, possuem as mesmas características, e nesse momento é importante que a gente proporcione que os alunos comecem a pensar que as pessoas, os animais, as plantas têm características diferenciadas. É importante refletir sobre isso. E aí, eu também trouxe aqui um cartaz, né, um banner aí que diz lavar as mãos salva vidas. Então a gente já sabe que é a turma da Mônica, a gente sabe que o Cascão não gosta de água, não gosta de tomar banho, né? A gente sabe que a turminha
toda está incentivando o Cascão a lavar as mãos. Então, a gente tem esse conhecimento prévio. E, além disso, por que neste momento a turma está incentivando, a turma da Mônica está incentivando o Cascão a lavar as mãos, né? Que tem a ver, por exemplo, com a importância da gente manter a higienização das mãos por conta dessa pandemia toda. Então, quais as perguntas que nós podemos fazer para os nossos alunos? Quem são os personagens? Por que estão dizendo que lavar as mãos salva vidas? Quem é o personagem que irá lavar as mãos? E quais as características desse personagem? Olha quantas coisas nós podemos explorar dentro de apenas um cartaz. Foi apenas algumas perguntas que eu coloquei aqui para vocês, mas tenho certeza que vocês têm muito mais a explorar a partir desse cartaz. Um outro cartaz é um que diz assim: olá, vizinhos mais velhinhos, vocês não precisam sair de casa. Se precisarem de algo da rua, padaria, mercado, farmácia, podem contar conosco. Aí tem aqui identificação, né, que é o Renato e o Ângelo que providenciaram esse cartaz para os vizinhos mais velhinhos. E aí a gente pergunta para o nosso aluno: por que os vizinhos mais velhinhos não precisam sair de casa? Porque as pessoas que escreveram o cartaz dizem que se os velhinhos precisarem de algo da rua, podem contar com eles. Né? Então, o que a gente pressupõe é que o nosso aluno já saiba que os velhinhos estão no grupo de risco, que eles podem ficar doentes com mais facilidade, que neste momento de pandemia é melhor que eles não saiam de casa, e que para isso tem duas pessoas aí que escreveram esse cartaz e que podem auxiliar os vizinhos mais velhinhos para que eles não precisem sair de casa neste momento de pandemia. É preciso que a gente faça esses questionamentos para que o nosso aluno reflita e pense, porque se ele não souber definir o que está escrito implicitamente nessas informações, ele precisa pesquisar a respeito, não é? Aí eu coloquei aqui algumas sugestões de atividades. Então, eu sei que são algumas sugestões apenas, tenho certeza de que os professores aí que estão com a mão na massa têm muito mais condições de apresentar e sugerir outras atividades. Então, vamos lá. Pergunte aos seus familiares que tipo de boas ações já realizaram ou realizam. Isso porque a gente fez a discussão anterior em relação às boas ações, né? Escreva, desenhe uma história com boas ações entre pessoas, pessoas e animais, pessoas e plantas. Então, por que a gente escreva, desenhe? Porque a gente sabe que ainda tem alunos que não vão conseguir se expressar muito bem com a escrita. Então, eles podem desenhar. A gente precisa dar aí todas as condições para que essa expressão ela seja feita, não é? Para que o aluno não sinta-se também prejudicado em relação ao que ele pode ou não fazer. Peça para algum familiar tirar uma foto sua realizando uma boa ação. Aí pede para tirar uma foto ou envia pelo WhatsApp para o professor. Grave um áudio contando uma boa ação sua ou de alguém que você conheça. Filme um vídeo contando uma boa ação que realizou. Então, essas sugestões aqui têm a ver com a tirinha, porque fala da boa ação, não é? Depois, com a história da Lúcia Já Vou Indo, né? Agora que você já ouviu, a história da Lúcia Já Vou Indo, você pode contá-la com as suas palavras. Então, eu sugeri que os alunos escrevam, gravem, né? Conte com as suas próprias palavras e envie para o professor ou para a professora o que ele escreveu, o que ele gravou, mas que a gente utilize os recursos que a gente tem. Se o aluno não tiver um celular, um WhatsApp para enviar, que ele guarde essas informações e que depois ele possa entregar para o professor quando retornarem às atividades presenciais. Vamos escrever um novo final para a história da lesma Lúcia. Então, será que poderia ter um final diferente, não é? A gente incentivar que o aluno explore essa criatividade.
Relate as atividades em que você precisa de ajuda para realizar. Escreva, desenhe. Por quê? Porque no caso da lesma Lúcia, nós tivemos aí a libélula, né, que transportou a Lúcia, senão ela chegaria atrasada até a festa da sua própria casa. Então, nós também precisamos de ajuda em algum momento. Então, quais são as atividades que a gente precisa de ajuda do outro, que a gente precisa do outro, né, para que nós possamos realizar essa atividade? E também a sugestão de que escreva, desenhe. Faça um desenho mostrando para as pessoas como elas devem se higienizar e se proteger de doenças como o Covid-19. Aí a gente está relacionando com o cartaz da Turma da Mônica, né? E faça um cartaz dizendo para as pessoas que podem contar com você para auxiliá-las em algo que você pode fazer. Então, incentivando aí de fato as boas ações, né? Essa questão da empatia. Então, foi por isso que a gente quis relacionar as informações, inferir informações implícitas, né, nos gêneros, com a questão da empatia. E a gente pegou um tema muito importante nesse momento, que é um momento de pandemia, um momento de isolamento social, um momento que a gente só sobe nessa curva, né, que não tem achatamento e que as pessoas precisam muito uma das outras neste momento. Então, precisamos demonstrar empatia o tempo todo. Nada melhor do que incentivar e estimular esse nosso aluno, que ainda é pequeno, a compreender o que é empatia, para que ele possa fazer parte e contribuir com um mundo melhor. Tá bom? Então, gente, espero ter ajudado com essas atividades. Eu desejo que todos aproveitem bastante aí as atividades que a gente propôs, mas com certeza todos farão ainda melhor e proporão atividades ainda melhores para que o nosso aluno possa inferir informações implícitas nos diversos gêneros textuais. E aí vem uma frase de Paulo Freire, né? Nessa semana nós comemoramos o Dia do Pedagogo, que foi no dia 20 de maio, né? Eu quero também parabenizar a todos os pedagogos que têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, que é a responsabilidade de formação de pessoas. Então, essa frase, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, que tem tudo a ver com o que nós acabamos aí de ver, de acompanhar, né? Que é necessário oferecer vários gêneros textuais, várias pesquisas, várias informações para que o nosso aluno consiga decifrar, consiga compreender uma leitura que ele faça. Então, é necessário os conhecimentos prévios para que ele possa interpretar não só aquilo que ele lê, mas também o mundo que ele vive. Isso é de suma importância para que nós possamos construir um mundo melhor, inclusive um mundo de mais empatia. Então, muito obrigada, fiquem todos bem, tenham um excelente fim de semana. E parabéns para o trabalho de todos vocês, que a gente tem certeza de que todos estão dando o seu melhor, tá bom? Tchau, tchau.